Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo nessa noite. Aleluia. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Diz assim a palavra do Senhor. Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punha a porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola ao que entravam. E ele, vendo a Pedro e a João que ia entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo viu andar e louvar a Deus. Todo o povo viu andar e louvar a Deus. Amém. Podeis sentar, irmãos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus está neste lugar. Deus já tem falado poderosamente nesta noite. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos a igreja de Cristo, a igreja que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, a igreja que está esperando o arrebatamento da igreja, a igreja que ainda acredita em milagres. Nós somos a igreja de Cristo. E a Bíblia diz, Jesus disse, o escritor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Significa que o que ele realizou lá no Novo Testamento, aqui há 2000 anos atrás, é uma continuidade até hoje. Os milagres, eles não aconteceram apenas nos dias de Jesus, depois quando Jesus ressuscitou, foi com ele para o céu. Não, os milagres, Jesus disse que os discípulos faria a continuidade do ministério e também realizava os milagres. Isto é uma verdade na Bíblia. Os discípulos, aleluia, iam pregar a palavra, porque quem realiza milagre não eram os discípulos. Os discípulos, algumas vezes, eles foram convocados por Jesus para ir pregar o evangelho, e Jesus ordenou a eles que, no nome de Jesus, podia colocar as mãos sobre os enfermos, sobre os endemoniados, e eles seriam curados e o demônio seria expulso. Quem cura não é ele, quem cura é Jesus. O nome que cura é o nome de Jesus. O nome que salva é o nome de Jesus. Nenhum homem aqui na terra tem o poder de salvar ninguém, mas ele prega um nome que, se as pessoas acreditarem, tem o poder de ser curado, tem o poder de ser salvo, tem o poder de ser liberto. Era essa mensagem que Jesus pregou, e a mensagem que ele deixou para a igreja, para a continuidade. Então, hoje, esses milagres podem acontecer em nosso meio ainda, porque o Jesus é o mesmo, o Deus é o mesmo, ele não muda. A palavra de Deus vai nos dizer que em Deus não há mudança, nem sombra de variação. Quem muda somos nós, quem muda é as gerações vão mudando, mas Deus não muda. E quando Deus acha coração que se encaixa, aleluia, no seu plano, o milagre acontece. Quando Deus acha pessoas, igreja, que se alinha com o plano de Deus, as coisas que Deus disse que ia acontecer, vai acontecer. Quando a igreja se coloca na posição, aquilo que Deus disse que ia fazer, vai fazer, ele faz. Ele continua a realizar milagres. Fazia aproximadamente 4 anos que a igreja, que a Judeia, que a Galileia, que todas aquelas regiões tinham experimentado algo que mudou a história. Os judeus presenciaram algo que mudou a história. A Bíblia diz que eles esperavam um Messias que fosse um governo humano,
Eles esperavam o Messias. E a Bíblia diz que Jesus veio para eles, porém eles rejeitaram. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de ser feito filho de Deus aos que crêem no seu nome. Eles esperavam alguém que nascesse num palácio. Jesus veio humilde, nasceu numa manjedoura, não achou lugar nem no momento de nascer, teve que nascer numa manjedoura, não tinha uma casa preparada para ele, não tinha uma hospedaria para ele, mas ele nasceu numa manjedoura, e por nascer assim, os judeus esperavam um Messias que viesse e nascesse num palácio. Jesus veio nesta vida simples, mas ele pregou a palavra, ele mudou a história de vidas. Milhares e milhares de pessoas foram transformadas, foram curadas, foram libertadas com a mensagem que ele trouxe. A religião do momento não tinha a capacidade, eles não tinham condição de realizar os milagres. Apareceu Jesus realizando o milagre, apareceu Jesus trazendo algo novo, boas novas, apareceu Jesus fazendo o que eles não conseguiam fazer, apareceu Jesus pregando o evangelho que eles não conseguiam fazer, curando pessoas que eles não conseguiam fazer, e eles se revoltaram contra Jesus. A palavra de Deus diz que eles até reconheciam Jesus como alguém que realizava algo de Deus. Nas palavras de Nicodemo, um dos principais dos sacerdotes da sinagoga, ele disse assim, ninguém pode fazer isso que tu faz, se Deus não for com ele. Ninguém podia fazer o que Jesus faz, se Deus não fosse com ele. Isto era reconhecido. Mas por que eles não aceitavam? Porque eles eram os sacerdócios da época, eles eram os líderes da época. Eles não iam aceitar que alguém que nascesse lá do Nazaré, alguém de uma cidade simples, viesse e começasse a realizar o que eles não conseguiam realizar. Por isso o ministério de Jesus foi um ministério de explosão de milagres, de cura, de multidão, trazendo multidão. Nunca eles viveram uma época assim. Ele mudou a vida de milhares e milhares de pessoas, ele mudou a história da nação, mas mesmo assim, os principais da sacerdócio, com inveja dele, perseguiram Jesus, a ponto de levar ele até a cruz, e levaram Jesus para a cruz, sem achar culpa nenhuma nele. Hoje nós estudamos na escola dominical sobre a Páscoa, sobre o Cordeiro que foi crucificado. Você sabia que Jesus, assim como no Antigo Testamento, era exigido que um cordeiro fosse sacrificado em favor das famílias. E aquele cordeiro que era sacrificado, ele teria que ser um cordeiro de 1 ano, um cordeiro que não tivesse nenhum defeito, só assim era aceito o sacrifício. Mas esse cordeiro não era um sacrifício perfeito. Esse cordeiro apontava para algo perfeito, algo que ia vir para morrer em favor da humanidade. E esse cordeiro foi Jesus. Note que Jesus, que Deus certa feita olhou para a terra para ver se tinha alguém na terra que buscasse a Deus. Qual foi a conclusão de Deus? Todos se desviaram. Todos se afastaram de Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Aí Deus, amando a humanidade, diz a palavra de Deus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Certa feita diz a Bíblia que Jesus, no começo do seu ministério, aleluia, ele vai até o Jordão para ser batizado por João Batista, porque João Batista veio para anunciar a vinda do Messias. Certa feita perguntaram para João Batista: quem tu és? É um profeta? Quem tu és? É o Messias? Ele disse: olha, eu não sou ninguém, eu sou apenas uma voz, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que ele. Olha, eu batizo com água para a remissão dos pecados, mas vem alguém que é mais forte do que eu. Ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Ele diz: olha, eu não sou digno de abaixar e amarrar a correia das suas sandálias, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sabe essa presença gostosa que você está sentindo aí? É a presença do Senhor, é a presença de Jesus, aleluia, através do Espírito Santo na tua vida. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor.
E a Bíblia diz que Jesus realizou muitos milagres, foram muitos milagres. Não dá nem para enumerar quantos milagres Jesus realizou. Foi muitos milagres. Paralítico do tanque de Betesda, há 38 anos. A mulher que andava encurvada. O paralítico que foi carregado por 4 e abriram o telhado para descer. Foram muitos milagres. O cego Batimeu, a ressurreição de Lázaro. Era impossível alguém viver naquela região e não ouvir falar dos milagres, irmão César. Era impossível alguém viver, porque foi uma explosão de milagre, e as multidões eram arrastadas para onde Jesus está, os paralíticos eram levados, e ele curava todos que chegavam diante dele, ele curava, aleluia. Mas a palavra de Deus nos diz que os homens levaram ele à cruz. Ele morreu em nosso lugar. Era necessário que ele morresse, porque ele veio para um objetivo. E o objetivo dele era morrer pela humanidade. Era morrer para que hoje nós tivéssemos oportunidade. Se Jesus não tivesse morrido, quem teria que morrer na cruz era eu e você. Porque foi nós que pecamos, ele não pecou. Jesus nunca pecou, ele esteve aqui entre nós. Ele não nasceu da relação entre homem e mulher. Ele nasceu gerado pelo Espírito Santo. Por isso que ele foi esse cordeiro que poderia ser sacrificado por mim e por ti. A Bíblia diz, usando o profeta Isaías, que ele foi levado para o matador como uma ovelha, como cordeiro. Ele foi sacrificado em meu lugar e no teu lugar, quando ele estava sendo julgado. Aqueles que eu julgava diziam: nós não achamos motivo para ele ser crucificado. Não tinha motivo, mas era necessário que ele morresse. Era necessário que ele cumprisse o seu ministério. Se ele não morresse, nós não estaríamos aqui. Se ele não tivesse morrido, você não seria resgatado da vossa vã maneira de viver. Você foi resgatado, você é uma nova criatura. Você foi alcançado pelo Evangelho, que foi pregado há mais de 2000 anos atrás. Você foi alcançado pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Sabe o sangue que foi derramado na cruz do Calvário? O sangue foi derramado por você e por eu. O sangue que foi derramado foi um sangue de um justo, foi de um cordeiro que não tinha defeito, e o sangue dele é suficiente para nos limpar de todo o pecado. A Bíblia diz que os nossos pecados forem vermelhos como o carmesim, se tornarão branco como a pura lã. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas pessoas aqui que foram transformadas, viviam uma vida que ninguém dava nada por ti, mas o sangue derramado na cruz do Calvário, a dívida que você devia foi cravada lá na cruz. Hoje, aleluia, não tem mais nenhuma acusação contra ti, porque Jesus pagou na cruz do Calvário. Os teus pecados, aleluia, foram apagados para nunca mais voltar, porque foi Jesus que cravou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Passou-se essa fase, crucificaram Jesus. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia. A Bíblia diz que ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu. E agora, os discípulos, aqueles que perseguiram Jesus, direcionaram a sua perseguição aos discípulos. E a Bíblia diz que os discípulos já não podiam sair na rua, mas por causa da perseguição. Mataram o mestre, eles estavam sem força, talvez desmotivados. Alguns deles pensavam que Jesus ia se tornar um rei em Israel, que Jesus ia libertar deles do governo de Roma. Aí Jesus morreu e, como havia prometido, ressuscitou ao terceiro dia. Foi visto por ele durante 40 dias. E a Bíblia diz, aleluia, no Salmo de no Atos de número 1, passados 40 dias, Jesus agora vai subir ao céu. E a Bíblia diz que Jesus deixou um conselho para os discípulos. E aqueles, pois, que havia reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Capítulo 1, versículo 6. E disse-lhe: não vos pertence saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado nas alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando
aos seus olhos, e estando com os seus olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de vestes brancas, e os quais lhe disseram: varões Galileu, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Aleluia. Aleluias. Os discípulos não estavam entendendo em que tempo, em que cenário eles estavam. Nós precisamos entender em que tempo nós estamos. Os discípulos achavam que Jesus ia restaurar Israel do governo, um governo em Israel humano. Mas Jesus disse que não pertence a eles saber os tempos e as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas o que cabia a ele? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunho tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. A igreja que ia nascer ali, ia nascer com uma missão. Qual era a missão da igreja? Era dar continuidade ao ministério de Jesus, era ser testemunho de Jesus, tanto em Samaria como em toda a Judeia, e assim o confim da terra. Até hoje, é assim que continua a igreja. A igreja, o objetivo da igreja aqui na terra é pregar o verdadeiro evangelho, é pregar a palavra que salva, é pregar a palavra que cura, é pregar a palavra que transforma a vida, que leva para o céu, até Jesus voltar. Essa é a missão da igreja. E a Bíblia diz que eles ficaram ali, 120 crentes, aguardando a promessa, de uma promessa. Jesus foi para o céu e ele disse: olha, eu vou para o céu, mas não vou deixar-vos órfãos, vou enviar o Consolador para que fique com vocês. Os discípulos estavam se sentindo meio desprotegidos, porque todo o ministério, durante 3 anos, eles andavam acompanhados de Jesus. As decisões que tomavam era Jesus. Eles estavam ali acompanhando apenas. Jesus dizia, eles faziam. O que Jesus pedia, eles faziam. E até algumas vezes Jesus ordenou e eles até realizaram milagres. Mas eles estavam se sentindo só. Jesus disse: eu vou enviar o Consolador para que fique com vocês. Aí no dia de Pentecoste, aleluia, 120 crentes. Festa de Pentecoste era uma festa judaica. A cidade de Jerusalém estava cheia de gente. Vinha gente de vários países vizinhos para a festa. Era uma festa da Páscoa dos judeus. Os crentes estavam reunidos lá no cenáculo, 120 crentes. Muitos deles não podiam sair na rua porque a perseguição à igreja era grande. Eles mataram o mestre e queriam matar os discípulos também. Mas os discípulos estavam ali esperando uma promessa. Já era o 10º dia. Aleluias. E a Bíblia diz que aquela multidão festejando na cidade de Jerusalém, de repente lá no cenário os crentes são tomados pelo poder, e os crentes começam a falar língua, aleluia, vem um som como um vento impetuoso, encheu a casa que ele estava reunido, e começa a falar novas línguas, começa a pregar o evangelho. O barulho é tanto que começa a mexer com a cidade de Jerusalém, e as multidões vão chegando para ver o que está acontecendo. Parece que aquele povo está louco. O que está acontecendo ali no cenáculo? O que está acontecendo? Alguns dizem: esse povo está embriagado. Aí Pedro tomando a palavra. Quem era Pedro? Pedro era um discípulo que falava muito e até negava Jesus. Era um homem que não tinha muito conhecimento. A Bíblia diz que era indouto e sem letra. No dia de Pentecoste, recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo é um revestimento de poder. Crente que não tem coragem de pregar, quando recebe o Espírito Santo, ele nem nada segura ele. Aleluia. Crente que, aleluia, que não tem coragem de pregar, quando é batizado com o Espírito Santo, ele tem coragem de falar. Porque a palavra é o Espírito Santo que vai falar nele. E a Bíblia diz que aquele povo se reuniu, multidão, irmão César. Era a multidão que se reuniram para ver o que é aquilo que estava acontecendo. A sabedoria de Deus. Momento oportuno. Nada acontece por acaso. O evangelho precisava ser divulgado. O evangelho precisava ser pregado. E qual a maneira de ser pregado para ser mais eficiente? Se pregasse para pessoas de várias nacionalidades. Ali tinha pelo menos 9 nações que falavam idiomas diferentes. O momento era propício.
Não foi por acaso. Foi de propósito. Pastor Valdomiro, foi de propósito que aconteceu. Deus provocou um barulho, irmão Marlon, para atrair o povo. Atraiu o povo. Irmão César, atraiu o povo. Atraiu o povo. A mensagem que Deus queria pregar precisava de muita gente. Atraiu o povo. O povo era curioso, todo mundo queria ver. Aí disseram, esse povo está embriagado, porque talvez naquele dia tinha irmãos saltando igual tinha hoje aqui, pulando e dançando e sapateando no poder. E o povo disse, o que está acontecendo com isso? Nós nunca vimos nada assim, esse povo está embriagado. Aí Pedro com os discípulos, eles não estão embriagados. Isso é uma promessa que tinha no Antigo Testamento. Isso aqui é a promessa de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei, aleluia, do meu espírito sobre toda a carne. Aleluia! E aproveitando o momento, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas. Línguas. Aleluia. Línguas das nações. Línguas das nações, entendeu? Aqueles homens não tinham capacidade de pregar para outras nações na língua deles. O evangelho precisava ser divulgado. A igreja estava nascendo ali. A igreja nasceu ali, para a igreja fosse divulgada, era preciso que alguém pregasse para aquele povo. Boas novas estavam chegando. Aí Deus usa aqueles homens para pregar, e eles pregavam eles disseram assim, como pode esses homens pregar? Eles pregam na nossa língua. Eles estão pregando o evangelho, aleluia, na nossa língua, sem ter aprendido na escola. Eles estão pregando uma mensagem, e não há como nós discordar da mensagem, porque a mensagem que eles estão trazendo no nosso idioma, na nossa língua que fomos criados, e nós conhecemos que esses são um povo simples, que não tem conhecimento. Aleluia. Aqueles crentes se espalharam no meio da multidão, pregando o evangelho, pregando o evangelho, pregando o evangelho. Aí Pedro fez o apelo. Aleluia. Aleluia. Tem quantas pessoas aqui? 200 pessoas aproximadamente. Aleluia. Lá só aceitaram Jesus 3.000. Aleluia. Aleluia. Isso é o poder de Deus que está no meio da igreja. Esta é a promessa do Pai que é válida para a igreja dos dias atuais. Nós somos a continuidade da igreja que nasceu no dia do Pentecoste, que foi revestido com poder, que pessoas simples que não têm muito conhecimento, mas ele tem o Espírito Santo que revestiu ele de poder. O que você precisa? Do bom curso, do bom aprendizado? Não, você precisa da presença de Deus na tua vida, para você pregar a palavra que transforma a vida. Não é o teu conhecimento que vai transformar a vida, não é a tua capacidade, mas aquele que está em você que vai transformar a vida. Aleluia. Aleluia. E como havia falado da perseguição, Deus não faz nada sem propósito. Aleluia. João, a igreja nasceu em Jerusalém. A igreja estava pregando em Jerusalém. Talvez fosse confortável para a igreja pregar em Jerusalém. Mas Jesus disse, vocês vão ser minhas testemunhas, não só em Jerusalém, mas em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. A semente já tinha sido plantada. Aquelas nações que aceitaram Jesus voltaram para seus lugares com a palavra que transforma. Jesus já tinha semeado a semente já tinha semeado. Agora precisava do ceifeiro e semear mais semente. Mas como fazer isso se está todo mundo em Jerusalém? Provoca uma perseguição na igreja. Está entendendo? Provoca uma perseguição que o povo se espalha. Provoca uma perseguição que o povo espalha. Quando perseguiram em Jerusalém, foram para Samaria, mas ainda levando a mensagem que receberam. Eles saíram por as nações quando perseguia. A Bíblia diz que perseguiram, que um tal de Saulo de Tarso perseguia a igreja e perseguia os crentes e batia nos crentes. Depois teve um encontro com Jesus, mas eles, quando soube que os crentes iam para Damasco, ele ia até Damasco perseguir os crentes, mas o evangelho, enquanto isso, pessoas iam morrendo, mas o evangelho ia sendo pregado, e o objetivo era esse, que o evangelho fosse pregado.
Ninguém segura o evangelho. Ninguém segura. Ninguém segura aquilo que Deus quer fazer. Ninguém segura o propósito de Deus. Os homens tentaram de toda forma, mas quanto mais perseguia, mais eles cresciam. Quanto mais perseguia, a igreja se espalhava. E onde a igreja se espalhava, ia pregando, ia fazendo uma igreja. Ia pregando, ia saindo uma igreja. Ia pregando, ia saindo uma igreja. Onde eles perseguiam, ia saindo para outro lugar, ia sair uma igreja. Foi assim que o evangelho cresceu. Era perseguido aqui, ia para outra cidade. Na cidade formava outra igreja, outro núcleo. E o evangelho foi crescendo. Motivado por essa pregação, motivado por esse revestimento, Pedro e João vão ao templo, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio do poder de Deus. Foram entrando e tinha um paralítico que era colocado a todos os dias à porta do templo chamada Formosa. Eles foram ali, eles iam ali. Eu fiquei pensando, o texto diz que ele não foi para receber milagre, ele foi para receber esmola. Ele não foi receber milagre. Jerusalém está bombando de milagre. Há 3 anos tinha acontecido o que nunca tinha acontecido. Esse paralítico estava ali para receber esmola. Talvez acomodado já com a situação. Talvez fosse confortável. Aquela situação. Já tinha até aceitado aquela situação. Muitas vezes aleluia, nós não buscamos ter um problema, mas nós já até aceitamos o problema. Porque parece que é confortável. Porque buscar algo novo demanda esforço. Buscar algo novo, buscar milagre, demanda um pouco de esforço. Por que eu vou mexer? Eu vou só fazer a manutenção do que está. Já passou por o pior, mas agora está aceitável já. Já estava até aceitável aquilo lá. Todo dia eu vou ali, não tenho muito, mas tenho pelo menos para sobrevivência. Vou ali, pego a minha esmola. Não posso entrar no templo, mas estou ali com minha esmola. Dá para eu sobreviver. Muitas vezes na vida espiritual é assim. Faz tempo que você não busca nada novo. Você está conformado já. Tem um problema, mas você não vai buscar porque demanda esforço. Tira você do seu lugar que você está. Por mais ruim que seja, você já até acostumou. Mas está tendo milagre. Na igreja de São José, do Campo São José, está tendo milagre. Aqui tem milagre porque o dono do milagre não é o pastor, não é os obreiros, o dono do milagre é Jesus. E ele está na igreja. Aleluia. E cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, aqueles homens vão entrando no templo. Quem está ali? Aquele coxo. O que ele queria? Milagre não. Ele queria esmola. Tem pessoas que não estão buscando mais milagre. Enquanto o milagre não vem, eu vou esperar, né, presbítero? Os varões cantaram, enquanto o milagre não vem, nós vamos esperar, porque ele vai vir. Enquanto o milagre não vem, nós vamos esperar, porque ele vai vir. E o milagre vai vir. O milagre que você está esperando vai vir. O milagre que você está querendo vai vir. Aleluia, o Deus de milagre está aqui. O Deus de milagre ressuscitou. O Deus do milagre está em nosso meio nesta noite. Aleluia. Para de se acomodar com a situação. Aleluia. Ele pode fazer o impossível. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que aquele coxo se direcionou aos homens de Deus. Aleluia. Que movido pelo Espírito Santo vão para a oração. Às 3 horas da tarde. Ele disse, dá uma esmola, porque já tinha. Aí ele disse, olha para nós. Parece-me que aquele homem está tão... Ele nem olhava diretamente para as pessoas, tamanha era a situação. Aí Pedro, como disse, olha para nós.
Eu não tenho prata. E aquele homem, diz a Bíblia, que ele olhou para eles, esperando receber milagre, esperando receber esmola. O que você veio receber aqui hoje? Aleluia. Milagres. Aqui tem milagres. Aqui tem milagres. Aqui tem milagres. Aqui tem milagre de Deus. Aqui tem milagre de Deus. E pessoas estão entrando aqui, estão saindo, recebendo milagre. Tem pessoas que foram testemunhar, vão dizer, eu fui lá e recebi milagre. Não porque o pregador pregou, mas porque Jesus está lá e quem realiza o milagre é Ele. E foi dito nesta noite que Jesus tocou nas pessoas e as pessoas receberam milagre. Aleluia. E olhou para ele esperando receber alguma coisa. Ele disse, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda, levanta e anda, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, levanta e anda. E aquele paralítico foi levantado e ele começou a viver um novo momento na sua vida. Imagina 40 anos sem andar, 40 anos sem andar. Eu não sei onde é que ele estava tanto tempo que ele não se encontrou com Jesus. 40 anos sem andar, agora começa a andar. Começa a andar. Começa a andar. Sabe o que eu creio? Que nós que aceitamos Jesus, tem que haver mudança de vida, de verdade. Tem que haver mudança na nossa vida. Porque se disser que aceitou Jesus e a vida continua a mesma, não aceitou de verdade. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Aquele paralítico, ele recebeu uma mudança de vida, 40 anos, dependente das pessoas. Agora ele levanta e ele quer acompanhar os homens de Deus. E ele entra no templo. Aleluia. O que nos chama a atenção aqui, ó. Aleluia. Olha só. Versículo de número 8 do capítulo 3. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. Aleluia. Andando, saltando e louvando a Deus. Anda, salta, glória a Deus. Anda, salta, glória a Deus. Como é que anda e salta? Anda, pula, glória a Deus. Anda, pula, glória a Deus. Aleluias, aleluias. Chamou a atenção da multidão. Como eu disse que nada, aleluia. Aleluia. Como eu disse que nada acontece por acaso, aleluia. Deus usou o dia de Pentecostes. Eu disse que Deus usou o dia de Pentecostes para pregar para a multidão aceitar hoje. Aí Deus usou a cura desse coxo. Deus disse, eu vou provocar mais milagre. Aleluia. O milagre vai chamar outro milagre. Tem pessoas desmotivadas que não querem ir, mas quando elas vê milagre, elas vão. Aí quando elas forem, vão acreditar. Aí ele entrou no templo junto com os discípulos, pulando, andando, pulando e louvando a Deus. Andando, pulando e louvando a Deus. Glorificando a Deus. Andando, pulando, nunca andou. E quando andava pela primeira vez, tinha razão suficiente para ser grato. Ele andava, ele pulava e glorificava a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que aqui a multidão, chamou a atenção da multidão. Mais uma vez, a multidão se aproximou, porque a multidão é curiosa, quer ver milagre. Aí quando a multidão se aproximou, aí Pedro começa a discursar. Pedro começa a pregar a palavra. Pedro começa a descrever da ressurreição. Isso aqui não foi nós que fizemos. Foi aquele que ressuscitou. Sabe aquele que pregou? Que vocês pensaram que mataram ele. Ele não morreu não. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. É por causa dele. É pelo nome dele que esse homem está andando. Este milagre não é por nós, é por ele. Quem merece a honra é ele. Quem morreu na cruz foi ele. Aleluia. Quando acontece algo em nossa vida, quando você ora, quando você canta e acontece nada, o mérito não é teu, é dele. O mérito é de Jesus. Foi ele que morreu, pastor. Foi ele que morreu na cruz, foi ele que ressuscitou. Aleluia, é no nome dele, o nome dele que é poderoso, o nome de Jesus. A Bíblia diz que ele está acima de todos os nomes. É o nome dele que é poderoso. Quando esse nome, aleluia, é mencionado em
inferno estremece, os demônios se afastam, porque o nome dele é grande, o nome dele é poderoso, e o nome dele está no meio da igreja do campus de São José. Nós não adoramos a outro nome, é o nome, aquele que morreu na cruz, aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o nosso Deus. Aleluia. O nome dele é grande, o nome dele é grande. Aleluia. Aleluia. Vamos colocar de pé, igreja. Aleluia. O nome dele é grande. O nome dele é grande. O nome dele é grande. O nome dele salva. O nome dele cura. De Jesus, Senhor, nós cremos que o Senhor está em nosso meio, que o Senhor mesmo ontem e hoje, é o Senhor que faz milagre. Realiza o milagre da vida dele e dela nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia.